Olá, meus amados em Cristo Jesus, tudo bem? Este é o encontro com a Palavra de Deus em família. Nós terminamos na última semana o assunto sobre fé e oração. E hoje nós começaremos aí um novo assunto que eu creio que seja de interesse de todos, que é a salvação. Eu quero começar o nosso devocional de hoje lendo um trecho com vocês do Evangelho de João, que é a oração que Jesus Cristo fez ao Pai pouco tempo antes deles saírem daquele cenáculo onde eles celebraram a última ceia e caminhavam então para o Getsemane, onde Jesus seria preso. E Jesus faz ali uma oração sacerdotal. Está no capítulo 17 do Evangelho de João. Nós vamos ler do versículo 14 até o 21. Vamos comigo? Por favor, abra a Bíblia de vocês. João 17, versículos 14 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Eu lhes tenho dado a tua palavra, Jesus orando ao Pai, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amados, vamos ler juntos os versículos 19 a 21? E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejamos um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos orar? Paizinho amado, em nome do Senhor Jesus, vimos, Pai, a tua presença e estamos diante, Senhor, da tua palavra. Pai, ajuda-nos neste devocional, ajuda-nos no entendimento da tua palavra, santifica-nos, Senhor, pela tua palavra, porque, Senhor, a tua palavra diz que o Evangelho é o teu poder, Senhor, para a salvação de todos aqueles que creem. E este é o assunto, Senhor, que trataremos neste mês, pelo menos nessas próximas 4 semanas, Pai. Salvação, que é o que o mundo carece. Nós estamos, Senhor, no mundo em um tempo de pecado, no mundo destituído da tua glória, vivendo tempos difíceis, Pai, reflexo do pecado que tomou conta deste mundo. Senhor, somos gratos por tua misericórdia, por teu amor sobre a nossa vida, porque o Senhor veio ao mundo por nós, pecadores. E o Senhor sofreu a nossa condenação na cruz, Pai, para nos dar vida. Que nós possamos entender todo este amor e toda a tua obra e aproveitar, Senhor, esse tempo de oportunidade que é a vida e que o Senhor tem nos dado. Abençoa cada amado, abençoa as famílias representadas por aqueles que assistem este devocional. E prepara o nosso coração, Senhor, para a santa semente
que ela produza a 30, 60 e a 100 por um, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Amados, então, como eu disse, nós vamos iniciar esse tema, salvação, e vamos entender ao longo dessas 4 semanas que a salvação, ela acontece em um processo de 3 etapas. E depois nós falaremos, dedicaremos cada uma das próximas 3 semanas para cada uma dessas 3 etapas. Hoje é mais uma introdução, uma noção geral do que é salvação. Mas o primeiro aconteceu no momento em que nós cremos no Senhor Jesus Cristo. No momento em que nós tivemos fé no Filho de Deus, entendemos a sua obra, entendemos a sua palavra e pelo poder do Espírito Santo, aquela verdade entrou em nosso coração. Essa fé no Filho de Deus nos justificou. Então, a primeira etapa da salvação é a justificação, que aconteceu numa única vez. E fomos ali, então, justificados não por nossas obras, mas pela obra de Jesus Cristo. Ele viveu uma vida santa e sendo justo, absolutamente justo e sem pecado, ele pagou na cruz por todos os nossos pecados. O justo morrendo pelo injusto. Então ali foi o primeiro passo da nossa salvação. E agora a salvação, ela vai, ao longo da vida, desenrolando uma segunda etapa, que é santificação. Então, eu criei no Senhor Jesus, e então eu comecei a buscá-lo, a me aproximar dele, a aprender mais da palavra, a estudá-la, com aquele desejo de me moldar, me tornar a imagem e a semelhança do Filho de Deus. Então, isso é um processo. E a gente vai fazendo isso gradativamente ao longo da vida. É a santificação progressiva. Nós vamos cada vez mais nos aproximando da verdade e nos transformando. Isso significa que nós vamos deixando para trás toda aquela vida de pecado e de desobediência a Deus e vamos cada vez mais obedecendo ao nosso Pai amado. E a terceira e última etapa da salvação acontece, ou acontecerá, ou na ressurreição dos mortos, que aí veremos isso em momento oportuno, né? Então seremos ressuscitados, e aí então seremos ressuscitados não mais neste corpo corruptível, mas um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus Cristo. Então essa é a glorificação. Então ou é na ressurreição, ou para aqueles que estiverem vivendo no momento da volta, da segunda vinda de Jesus Cristo, vai ser pelo arrebatamento da igreja. Então os que estiverem vivos serão arrebatados e transformados. Então de novo, esse corpo corruptível, mortal, dará lugar a um corpo incorruptível e imortal. Tudo isso veremos aí em momento oportuno, tá bom? Bom, tendo essa introdução, nós vivemos num mundo que tem sido manchado por milhares de anos pelo pecado, rodeados de violência, de pornografia, desonestidade, corrupção, falsas religiões, no sentido de que são religiões que não estão firmadas na verdade de Deus. Não são religiões que estão firmadas no Deus Criador de todas as coisas e que veio ao mundo, né? Que veio na figura do seu amado Filho Jesus Cristo, é um mistério para nós. A gente já falou isso muitas vezes, né? Mas vale lembrar, pode ser que tenha alguém novo assistindo. Então nós temos um Deus, um único Deus, dividido em 3 pessoas diferentes, portanto a mesma essência, os mesmos atributos, mas em 3 pessoas diferentes,
A nossa mente humana não consegue compreender isto. É um Deus triuno, é a triunidade, três que formam um. E nós só entendemos aquilo que é humano, aquilo que a ciência prova, aquilo que a gente consegue comparar, mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então não dá para a nossa mente humana compreender este mistério, mas nem tudo é para nós compreendermos. Existem coisas que nós precisamos crer por fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente entende essa questão. Então essas religiões não estão pautadas nesta verdade, né? E por isso a gente chama aí de falsas religiões. Isso até pode ser que quem esteja ouvindo pela primeira vez estas coisas fique chocado, mas meu irmão, saiba que eu falo isso com o maior amor e eu não quero de forma alguma ofender ninguém. Ao contrário, eu quero oferecer às pessoas a oportunidade que o Deus que criou os céus, terras e tudo que neles existem, nos deu uma oportunidade de salvação, uma oportunidade de podermos voltar ao reino de glória. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança para que nós pudéssemos viver com Ele, compartilhar o paraíso com Ele. Mas o pecado nos separou de Deus. E Deus se revelou através da sua palavra. E não existe outra fonte para explicar quem é Deus. Deus já deu essa fonte. São as Escrituras Sagradas. A Bíblia, ela é a verdade, conforme nós vamos ver no estudo atual e em todas as Escrituras, né? Enfim, deem uma oportunidade para ouvir a Deus e Ele vai falar ao teu coração. Ele se revelará a você. E é maravilhoso estar na presença do Pai, ser cuidado por Ele. É melhor do que estar no mundo, isso eu garanto. Não há coisa melhor. Amados, Deus não pretende que nós nos isolemos deste mundo, conforme nós vimos no texto em que lemos, na oração que Jesus fez ao Pai. Mas Ele quer que nós fujamos do pecado, conforme nós vamos ver lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 11, que diz assim: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, fuja do pecado. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. E brilhemos como luzes no mundo de trevas, conforme está em Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16, que diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Amados, nós, como filhos de Deus, precisamos ser luz para o mundo. E nós só podemos iluminar o mundo se nós estivermos praticando as boas obras de Deus. Se nós estivermos agindo em amor, em mansidão, com honestidade, com carinho, com solidariedade, com generosidade, com tudo aquilo que são os frutos do Espírito, né? Então, quando o mundo olha para todas essas coisas, o mundo glorifica a Deus por conta da nossa vida. Coisas mais ou menos assim: graças a Deus por tua vida, meu irmão.
Você é uma luz que me inspira. Então nós estamos aqui para representar o nosso Pai, que é amor, que é perfeito, que é justiça. É amor e é justiça. Continuando aqui. Nunca foi fácil viver como povo santificado num mundo cheio de corrupção e injustiça. Mas é possível, amados. Jesus provou isso durante a sua vida aqui na Terra. A gente vai ler nos 4 evangelhos, né, como Jesus viveu sem pecado nenhum, mesmo tendo se transformado em ser humano e sentido tudo aquilo que nós sentimos. O Deus encarnado sentiu dor, medo, tristeza, angústia, tentações e venceu todas elas, conforme nós vimos, com oração, com fé. Ele veio provar que mesmo sendo humano, é possível viver uma vida em santidade. E ele veio dar o exemplo. Deus veio mostrar como nós devemos ser. Com uma diferença. Ele sabe que nós somos imperfeitos e pecadores. E por isso, ele já pagou por nossos pecados, pelas nossas falhas. Mas isso não significa que a gente esteja livre para praticar o pecado deliberadamente. O pecado para nós tem que ser um acidente de percurso, seguido de arrependimento, de oração, de quebrantamento e de conversão. Continuando. É nossa responsabilidade, portanto, seguir os passos de Jesus. Vamos ler lá o que o apóstolo Pedro disse em sua primeira carta. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 22. Como de costume, eu vou colocar todos esses textos aqui no descritivo do vídeo, tá bom? Para ajudá-los no estudo. Então, Pedro diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Amados, quando nós falamos de salvação na experiência humana, nós estamos falando de uma salvação no sentido subjetivo, como o ser humano sendo o recebedor e Deus o doador da salvação. Então a salvação, como eu disse lá no princípio, do ponto de vista da experiência humana, acontece num processo de 3 etapas. Então, no passado, a justificação, como eu já disse, no presente, a santificação progressiva e no futuro, a glorificação, até como um prêmio, né? A gente vai ver que isso é visto por Deus ou oferecido como um prêmio para aqueles que vencerem. Então é importante a gente aprender tudo isso. Então nós dedicaremos aqui as 3 próximas semanas, como eu disse, para falar dessas coisas. Mas para hoje, podemos pensar aqui no que é ser salvo, né? E salvo de quê? Então, poxa, talvez seja uma pergunta importante, né? Então nós podemos pensar aqui talvez em 3 coisas. Primeiro, ser salvo do pecado. Ou seja, nós não servimos mais ao pecado, mas servimos a Deus. Não é o mundo mais o nosso Senhor, mas o Pai que está nos céus. Então, a quem eu estou servindo? Ao mundo ou a Deus? Muitas pessoas acham erroneamente que o verdadeiro cristão é uma pessoa bitolada. Mas eu vou te dizer, amado, de todo o coração, quando eu não sou bitolado, né? Eu vou usar o mesmo termo, ou até fanático, né? Por Deus, vamos chamar isso de paixão, né? Ou eu sou um apaixonado por Deus, ou eu sou um apaixonado pelo mundo.
A palavra de Deus nos diz que todos aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Então, amados, eu não tenho escolha. Ou eu sirvo um ou eu sirvo o outro. E aí é nós que escolhemos. É óbvio que cada escolha trará uma consequência. Um, a condenação eterna, e o outro, a salvação. E Deus, pelo seu amor, já nos deu a sua palavra e preparou pessoas para levá-la e proteger o Evangelho ao longo de perseguições durante séculos, para que a sua palavra chegasse a todas as pessoas. E Deus é soberano. Ninguém pode frustrar o que Deus determinou. Os desígnios de Deus, ninguém pode frustrar. O que Ele determinou se cumprirá. Ninguém tem poder contra Deus, o Criador de tudo. Então, essa é a primeira coisa que a gente pode pensar em relação à salvação, né? O apóstolo Paulo diz em sua carta aos Romanos, no capítulo 6, nós vamos ler só do versículo 1 ao 7, que ele diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou seja, nós já morremos para o pecado. Como é que a gente pode viver no pecado, né? Então, de modo nenhum. Verso 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza humana, foi crucificada com ele, com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Amado, o que o apóstolo Paulo está falando? O batismo, que era o batismo de imersão, né, acontecia depois da declaração da fé em Jesus Cristo. Então o batismo não salva ninguém. O batismo é uma demonstração pública de que eu fui salvo, eu fui justificado. Então eu primeiro criei em Jesus Cristo, depois eu sou batizado. E esse batismo, ele está representando a morte do velho homem. Então, quando eu sou imergido, né? Quando eu sou imerso na água, eu estou sendo sepultado. E quando eu emerjo, eu estou sendo ressuscitado, um novo homem. Então é um renascimento. Ele é um símbolo. Ele simboliza o novo nascimento. O velho homem, a velha natureza, então foi sepultada com Cristo Jesus. E agora que eu sou um novo homem, uma nova criatura, eu não vivo mais para o pecado, porque aquela natureza pecadora morreu a partir da minha fé em Cristo Jesus. E agora então eu vivo para servir a Deus em novidade de vida, novas atitudes. Eu agora sou filho de Deus. Eu não nasci de novo pela vontade do homem, da carne ou do sangue, como está lá no Evangelho de João, capítulo 1, mas pela vontade de Deus, porque foi Ele que me escolheu, me redimiu, me perdoou, e agora Ele me trouxe, me deu o poder ainda, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, se não me engano, e agora eu recebi o poder de ser feito filho de Deus. Isso é maravilhoso, amados.
E é isso que o apóstolo está falando. Então, se você já foi sepultado, se a sua velha natureza já foi crucificada com Cristo, você não pode mais viver escravo do pecado, mas servo de Deus. Sensacional. Então, primeira coisa, salvos do pecado. Já não estamos mais sujeitos a ele. A segunda coisa é que nós fomos salvos da condenação do pecado. Então eu estou salvo do pecado, não sirvo mais a ele, mas eu também estou salvo da condenação do pecado. Antes, enquanto eu era pecador, né, ou seja, antes de ter declarado publicamente a minha fé em Cristo Jesus, eu estava condenado à morte, não tinha mais salvação para mim. E eu só estou salvo hoje graças ao que Jesus fez por mim. Ele já pagou pelos meus pecados na cruz. E cada vez que eu cometo um pecado propositalmente, eu estou novamente crucificando o Filho de Deus no meu coração. Por isso, por amor e por respeito ao Pai, eu não posso mais fazer isso. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 50, Jesus diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amados, tem muita gente que nega a existência do inferno. Jesus Cristo fala muito sobre ele. E se o próprio Deus, que veio ao mundo para falar diretamente conosco, diz que ele existe, quem sou eu para dizer que não existe? Se eu disser que ele não existe, eu estou chamando Deus de mentiroso. Longe de mim fazer isso. Então eu preciso entender que isso é uma verdade. E o inferno só existe porque Deus é justo. E ele não pode chamar de paraíso um lugar onde pessoas más estejam convivendo com pessoas boas. Portanto, no reino de Deus não haverá mais pecados, nem pecadores. Entendem isso? Deus, que criou todas as coisas, pode destruí-las quando Ele quiser. Aquele que criou, destrói. E não tem problema nenhum. É difícil, de novo, para nós seres humanos entender essa justiça de Deus. Mas é a mesma coisa de nós pensarmos no seguinte: se alguém entrar no Museu do Louvre e destruir a Mona Lisa, essa pessoa vai ser presa e condenada. Por quê? Porque ela não é proprietária da Mona Lisa. Mas se o criador da Mona Lisa, se Leonardo da Vinci, destruísse, pintasse e depois destruísse o quadro, não seria crime, porque ele foi o criador. Aquele que fez pode destruir. É a mesma coisa Deus. O que Deus criou, ele pode a qualquer momento destruir. E ele só não fez isso com este mundo ainda por misericórdia e por amor, porque ele ainda espera que muitos se arrependam e se voltem a ele. Continuando aqui, né? Como a palavra de Deus diz, né? Não há um único justo sequer. Todos os seres humanos pecaram. Então os justos são os justificados pela morte substitutiva de Jesus Cristo. Pela fé em Cristo Jesus. O justo que morreu pelo injusto. Então fomos por ele salvos desta condenação do pecado. O apóstolo João recebeu uma revelação de Jesus e relata o que vai acontecer lá no final dos tempos. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 21. Vamos ler do verso 1 a 8. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus,
preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda. Então, aquele que estava no trono ainda disse para João: Tudo está feito, está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amados, nós estamos falando do tempo do julgamento. E aqui, Jesus, que falava do trono para o apóstolo João, ele fala que a segunda morte é o lago de fogo. Se é a segunda, só houve uma antes. A gente vai ver lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, escrito assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Amados, não existe reencarnação. Me perdoem quem crê nisso. E não sou eu que digo, quem diz é a palavra de Deus. E que eu creio. E se de novo eu digo que isso não é verdade, eu chamo Deus de mentiroso. Longe de mim fazer isso. Então Deus está dizendo: ao homem está ordenado morrer uma única só vez. A palavra ainda diz que aqueles que morrerem em Cristo Jesus, ou que forem arrebatados na sua volta, não sofrerão a segunda morte. Entenderam isso? Ou seja, aqueles que estão em Cristo viverão eternamente. E aqui nós estamos vendo que a segunda morte, que é depois do julgamento, é o lago de fogo. Então morreu, dormiu, acorda no julgamento, e aí vida eterna ou condenação. Portanto, de novo, salvos da condenação do pecado. Então, salvos do pecado e da condenação do pecado. E ainda há uma terceira. Nós somos salvos também da separação de Deus. Não existe nada pior do que vivermos neste mundo afastados de Deus, longe da presença do Pai. Enquanto estávamos no mundo, vivíamos conforme o mundo, longe de Deus e destituídos da sua glória. Mas agora fomos aproximados de Deus graças a Jesus Cristo, que veio nos trazer a reconciliação. Agora temos paz com o Pai. Antes éramos filhos da ira, agora somos filhos de Deus. Em Romanos, no capítulo 3, versículos 23 a 26, diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja,
Deus não levou em conta os nossos pecados passados. Ele pagou por todos eles, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Aleluia, amados. Portanto, fomos salvos do pecado, da condenação do pecado e da separação de Deus. Éramos filhos da ira, conforme está lá em Efésios capítulo 2, versículo 3. Agora fomos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus, conforme João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Ficam aqui então, amados, duas perguntas. Mas como ser salvo e ainda assim viver neste mundo tão manchado pelo pecado? Buscando a santificação pela palavra, amados, seguindo os passos de Jesus Cristo, com o suporte do Espírito Santo que Deus fez habitar em nós. Deus enviou o seu Espírito Santo para ele ser o nosso ajudador, o nosso consolador, para que ele nos dê entendimento, para que ele nos lembre da palavra que Cristo nos falou. Este é o papel do Espírito Santo. Então ele vai nos ajudando e nos santificando por sua palavra. Como nós vimos, João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os, ó Pai, na verdade. A tua palavra é a verdade. Segunda pergunta é: como podemos seguir o modelo de vida de Jesus Cristo, sendo que ainda somos pecadores? Nós ainda somos. Como é que a gente consegue, né? Então, seguir esse modelo de Jesus Cristo. Para isso, amados, é crucificando o nosso pecado na carne. Jesus Cristo, tome a sua cruz e me siga. Quem quer ser meu discípulo? E a nossa cruz é lutar contra essa velha natureza, é lutar contra a ira, contra a falta de perdão, contra a maledicência, é lutar contra tudo isso, toda essa tendência pecaminosa da carne. Conforme o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Gálatas, lá no capítulo 5, né? Que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Isso é uma guerra que nós vamos enfrentar ao longo desta vida. E só é possível vencê-la se nós estivermos inclinados ao Espírito Santo. Se nós deixarmos o Espírito Santo governar a nossa vida. Por isso que Jesus nos orientou a orar assim, né? Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então que o Senhor reine em mim e que eu faça a tua vontade aqui nessa terra, como ela é feita no céu pelos teus anjos, Senhor. Me ajuda a te obedecer. As armas que nós temos, amados, para lutar em espírito é a palavra, a oração e a fé. Essas três coisas não podem faltar no nosso dia. E é com ela que nós vamos então seguindo e nos aproximando da glorificação. Nós vamos caminhando em santificação, vencendo o pecado dia após dia, como a palavra diz, de glória em glória. Concluindo, portanto, amados, vivamos dia após dia com os olhos na posição conquistada por Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Ele é a nossa vida, a única esperança que resta ao ser humano, uma bênção imensurável. Não dá para a gente imaginar, pensar nessa graça que nós recebemos e que é uma graça imerecida. Não existe nenhuma boa obra que eu faça, nenhum sacrifício que eu faça que me torne merecedor da salvação. A salvação é uma graça imerecida, por isso é graça, né? Se fosse algo que eu merecesse, não seria mais graça, mas seria um prêmio merecido.
Isso não existe. Não existe nada que eu possa fazer. Deus nos ofereceu sua graça por amor. É o único caminho para nos livrar da condenação e do fogo eterno. Então Jesus Cristo é o único caminho possível. Não existe outro, amados. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é a nossa salvação, amados. Nele não há mais condenação nenhuma. Aleluia. Finalizando o último versículo, Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por tua maravilhosa graça. Obrigado, Senhor, por ter nos alcançado, por ter nos dado a salvação, Senhor, por ter feito por nós aquilo que para nós era impossível. Senhor, ajuda-nos agora. Em primeiro lugar, Pai, aqueles que ainda não se curvaram ao teu senhorio. Pai, coloca no coração das pessoas a fé em Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade, a vida eterna. Pai, que todos nós possamos estar em Cristo, possamos confessá-lo como nosso único e exclusivo Senhor e Salvador, que nos rendamos a Ele. Que entendamos, Pai, o teu profundo amor por cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor. Em segundo lugar, ajuda-nos, Pai, neste processo de santificação, nesta santificação progressiva, Senhor. Que nós possamos, na medida em que vamos conhecendo a tua palavra, Pai, corrigir os nossos erros, os nossos pecados. Paizinho, que nós não sejamos mais servos do pecado, nem amigos do mundo, mas amigos de Deus. Isso não significa que nós devemos viver à parte do mundo. Não, Pai. Nós precisamos estar no mundo. O Senhor nos chamou para fora, nos chamou, nos separou do mundo para estar no mundo, para levar o teu evangelho e a tua palavra de salvação, para que o mundo tenha a mesma oportunidade que nós tivemos. Que nós amemos, Pai, de todo o nosso coração, não só os irmãos, mas todos aqueles que ainda não te conhecem, ó Deus, e que possamos, pelo poder do teu Espírito Santo, levar o teu evangelho, as boas notícias do Senhor, ao mundo para a salvação. Até que nós um dia possamos estar na tua presença e aí então termos completa a nossa salvação pela glorificação. Então teremos um corpo glorificado como o teu. E estaremos num novo céu, numa nova terra, onde não haverá mais dor, nem luto, nem pranto, nem tristeza, mas só alegria e uma eternidade na tua presença e num paraíso. Oh, Paizinho, essa é a nossa maior esperança e alegria. Somos teus filhos agora. Pai, abençoa cada amado que ouviu este devocional, Senhor, que cada um possa refletir no seu coração e que busque a tua palavra, e que leia a tua palavra, e que te conheça, conheça o teu caráter, conheça o teu amor, a tua justiça, e possa então tomar uma decisão sensata, sábia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abençoa a vida de cada um, cuida de nós, até o nosso próximo encontro, Pai. Meus queridos, amo vocês, fiquem com a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, e que o Espírito Santo opere poderosamente no coração e na vida de cada um de vocês. Deus os abençoe, em nome de Jesus.